Olá, boa tarde, sejam bem-vindos de volta ao auditório aqui do 6º Congresso Nacional de Jornalismo de Educação, da GEDUCA. Vamos voltar para a programação. Meu nome é Paulo Saldanha, sou repórter da Folha de São Paulo, e sou um dos diretores da GEDUCA, e vou fazer a mediação dessa mesa que tratará de jornalismo, leveza, humor, a educação sob diferentes abordagens. Enfim, a gente vai tratar de tudo, de nada, a gente ainda não sabe o que vai tratar nessa mesa, na verdade. E a ideia é, enfim, bater um papo leve, conversar sobre a experiência dessas pessoas que a gente convidou aqui, acho que é um time super legal, para falar um pouco sobre produção de conteúdo a partir dos pontos de vista diferentes, conteúdo, arte, humor, às vezes provocação, ironia, enfim, acho que vai ser muito legal. E vamos começar. Eu vou chamar aqui, então, primeiro o Alberto Bennett, formado em jornalismo, mas que seguiu o caminho do humor gráfico, em especial charges políticas, tiras em quadrinhos. Ele é chargista da Folha de São Paulo desde 2007 e é um dos criadores do site de notícias independente Plural. Obrigado, Bennett. Chama aqui também o Cristiano Botafogo, ele é editor e narrador do podcast Medo Delírio em Brasília. Jornalista de formação, trabalhou durante 20 anos também como tradutor. Valeu, Cristiano, obrigado, meu querido. E por fim, a Tauane Teodoro, ela é nascida em 1998, no Capão Redondo, na zona sul da cidade de São Paulo. É poeta marginal, slammer, uma das organizadoras do Sarau do Capão e uma das fundadoras do Slam do Bronx. Obrigado, Tauane. É um coletivo que organizou até janeiro de 2022 e também é uma das poetas formadoras do Slam Interescolar e apresentadora do canal Reloaded. A gente vai falar sobre, enfim, a experiência de todos um pouco mais agora. Primeiro, agradeço muito a presença de vocês. Espero que essa seja uma conversa bacana. Fiquem à vontade de, enfim, interromper. Quanto menos eu falar, melhor. Então, eu espero que essa seja uma conversa legal. Vocês podem mandar perguntas pelo chat, né? pelo QR Code, enfim. E eu trazer aqui essas perguntas para os nossos convidados. Eu acho que é muito... A gente, quando criou a GEDUCA e ficou discutindo qual que era a nossa função como associação e qual é o nosso desafio como jornalista, a gente sempre fica pensando assim, puxa, como tratar um tema difícil, um tema às vezes chato, espinhoso, de uma maneira leve, para atingir as pessoas de um jeito diferente, para realmente conectar as pessoas com problemas que são problemas de todo mundo. E eu acho que vocês, cada um na sua experiência, tem também esse objetivo de conectar as pessoas, de chegar, de emocionar, e não necessariamente falando de educação, mas muitas vezes passando aí pela educação. Então eu queria saber como que vocês refletem um pouco sobre esse desafio de falar de coisa séria, de um jeito bacana, sem cair no ridículo, ou às vezes propositadamente cair no ridículo, mas como que é esse desafio, e se vocês entendem que vocês conseguem, às vezes, enfim, aprofundar esse debate, aprofundar esses problemas que a gente vive a partir do que vocês fazem. Eu vou começar com a Tauane e depois a gente vai seguir nessa ordem. Primeiramente, boa tarde, gente. É uma honra estar aqui com vocês hoje. Bom, eu acho que quando a gente vai falar sobre qualquer assunto, a gente tem que pensar quem a gente quer atingir, né? Então, se a gente, vocês jornalistas, falem sobre, usando os palavreados de vocês, as suas questões, de uma forma completamente formal, vocês vão atingir o seu círculo, né? E aí, quando eu comecei, por exemplo, dentro da poesia marginal, eu pensava muito isso, que eu queria atingir jovens periféricos, né, e população periférica de maneira geral, mas principalmente jovens. Então, a minha fala, ela não poderia ser uma fala formal, uma fala difícil. Eu tinha que falar a linguagem deles, que também é a minha, né? Sou de 98 aí, então também é a minha linguagem. E aí não faria sentido eu ir buscar uma outra linguagem, eu ir atrás de outra coisa, não faria sentido. Eu sairia, daquilo que eu queria.
Então, eu geralmente nas minhas poesias eu vou falar sobre crítica social, né? Então eu consigo fazer as pessoas pensarem naquilo que eu estou falando, nas críticas que eu estou fazendo, e através de poesia. Então, quando a gente pega o microfone para falar poesia, nos saraus, nos slams, as pessoas elas vão parar para te escutar, né? Quando você fala que é poesia, elas vão parar para te escutar porque é algo novo, é algo diferente. E aí, de repente, você acha que vai vir uma poesia sobre amor e pá, política, na cara, toma. Então, é uma coisa diferente e as pessoas são, entre aspas, ali, obrigadas a te escutar na hora que você está falando, né? E com o canal Reload também, que é um canal que a gente descomplica notícia para jovens, eu sou uma das apresentadoras, e é a mesma ideia. Por que o público jovem não tem acesso, né, e não tem interesse de ir atrás de notícias? Porque não está falando a linguagem deles. Né? É um palavreado super difícil, que, assim como as notícias, quando a gente vai falar de política, é a mesma coisa também. Né? A gente é ensinado a não gostar disso. Então, a gente tenta trazer essas notícias, e aí sobre assuntos variados, mas também ali em torno, né, sempre de alguma crítica social. A gente tenta trazer isso para o público jovem, né? Então, de uma maneira informal, e aí a gente é completamente livre para usar. A gente está espalhado aí pelo Brasil todo, então a gíria do seu estado, o que você quiser, né? A gente, mesmo recebendo um roteiro, a gente é completamente livre para mudar aquilo, né, que eles passam para a gente. Então, é isso. Eu acho que a gente tem que pensar muito em que público você quer atingir quando você começa a falar algo, assim, sabe? Porque o formalzão, ele não vai chegar em todas as áreas. Que público que você quer atingir? Que público, exatamente. Qual é o público que você quer atingir? Eu sempre penso em jovens periféricos, assim, sempre. Então, eu comecei a entender sobre críticas sociais, sobre militância de forma geral, quando eu entrei num cursinho popular, né, o Carolina de Jesus, que fica lá na Zona Sul de São Paulo. E aí eu entendi a partir dali, através de outros jovens também, né, e quero passar isso também. Cristiano, ele esteve em Brasília, apesar do Medo e Delírio estar em Brasília, ele mora aqui em São Paulo, mas quando ele vai lá em Brasília, das vezes que eu encontrei lá, assim, o cara é tietado, assim, todo mundo quer tirar foto com ele. Mentira. E Cristiano, enfim, vocês conseguiram fazer um projeto de podcast que extrapolou, acho que, o mundo do humor e o mundo da informação, né, cara? Vocês conseguiram chegar num lugar interessantíssimo, né, cara? Como que foi esse processo aí? Foi bastante caótico, porque a gente começou sem muita expectativa, o que foi maravilhoso, porque aí tudo que veio da frente, depois disso, foi lucro, né? E o Pedro tinha esse blog que eu encontrei ele pela internet. Falei, pô, isso é bem bacana, vamos fazer um podcast. Ele falou, faz aí. Eu querendo falar, pô, não me enche o saco, né? Esse cara vai embora, sai da minha frente. E aí eu falei, pô, vou fazer então. Aí ele deve ter ficado, ai, que saco, cara, esse cara vem me encher o saco aqui. Aí fiz, mandei para ele, a gente acabou fazendo e foi meio que começando por esporte. E a gente teve a oportunidade e o tempo de maturar a ideia já ao vivo, né, já no ar. Então, qualquer pessoa que escuta o podcast, eu peço que não voltem para o começo, pelo amor de Deus, porque é horroroso, é muito lento e tal. E com o tempo a gente foi desenvolvendo essa linguagem. É uma linguagem que tem velocidade, que tem ironia, que tem bastante falta de educação e palavras inadequadas, né? Principalmente se você escuta o podcast na presença de uma criança, que acontece bastante, né? Então eu estou ensinando muita coisa ruim aí para a primeira infância. Mas sobre a pergunta que você tinha feito para ela, eu vou responder também. Porque é uma dúvida que a gente sempre fica, porque a gente às vezes trata de temas bastante espinhosos e dolorosos, e a gente tenta botar humor e leveza e tal, porque é a forma que a gente acha que as pessoas conseguem suportar. Então você vai quebrando aquela informação dura com pequenas piadolas ali, pequenas intervenções, vírgulas sonoras, e a gente consegue tornar aquilo mais palatável, né? Por outro lado, a gente fica na dúvida de que será que a gente está palatabilizando uma coisa que deveria causar revolta, né? E eu acho que a gente resolve isso com revolta, mostrando indignação, a gente grita, a gente humor revoltado. Exatamente. Então eu acho que dá para você conseguir
inserir leveza no texto jornalístico. O que a gente faz é mais análise do que jornalismo propriamente dito, né? Eu não sei se para o jornalismo de hard news, o que a gente faz, ou qualquer lição que a gente que possa ser tirada em termos de estilístico, formais, lá do Medo e Delírio, se funcionaria para o jornalismo de hard news, né? Mas é assim que a gente conseguiu fazer, é assim que a gente acha que a gente está conseguindo dar leveza e dar humor para certas coisas que são bastante duras. Mas, por outro lado, também brincadeira tem hora, né? A gente já teve momentos em que, por exemplo, teve descrição de método de tortura no podcast, e falou, isso não é um momento para brincar. Então, a gente respeita os silêncios, por exemplo, nesse momento. A coisa tem o tempo da fala. O tempo da fala também significa. Então, aí a gente fala, não, aí não é para brincar. E entender a hora e saber o momento, né? Tem um limite ali, né, que vocês têm que ficar olhando. O nosso limite é bem largo, né? Meio sem limite, mas tem. Chega uma hora que chega. Chega. E, Benete, acho que é interessante que a gente está com os dois que tem um protagonismo na voz, né? Assim, são pessoas que falam e você é um cara que comunica pelo traço aí, né, cara? Tá funcionando aí? Já sei por que você está falando isso. Obrigado pelo convite, boa tarde a todos. Eu não sou de falar muito normalmente, né? Mas depois que o Moro deu uma entrevista, sei lá quando que foi isso, o Adão Iturros Garay tweetou assim, cara, ele tem o sotaque do Bennett. Aí eu parei de falar completamente. Eu fiquei tão envergonhado que eu falei, não, agora eu vou fazer voto de silêncio, eu não vou falar mais, porque o sotaque dele é horrível, a voz é horrível, e eu só não falo conja. Mas qual que era a pergunta mesmo? Em relação de temas, de voz, né? De temas sérios com humor, né? Acho que você faz um trabalho que você parte praticamente do noticiário, né? Assim, enfim, o noticiário é uma coisa importante para você, para depois você extrapolar para o humor e para. Porque não sei se você sempre busca o humor, é isso que você busca? Ultimamente não. Ultimamente está difícil fazer humor. Tem tanta coisa sem noção assim que se você fizer humor com aquilo, você vai estar se igualando ao sem noção. Por exemplo, as últimas charges que eu tenho feito, eu tenho evitado fazer humor porque eu não sei se o humor ele perdeu um pouco o seu punch com esse governo que está aí, porque ele já é uma forma de trollagem. Então, só ficar fazendo piadinha parece que não funciona. Então, eu tento irritar de uma outra maneira. Tento irritar o Paulo Guedes. Eu vou pedir para o pessoal da produção colocar aqui no telão algumas charges do Bennett para a gente dar uma olhada, e aí ele puder também comentar um pouco do seu processo de criação. Acho que é interessante saber como é que você chega até esse resultado final, quanto tempo demora, como é que é? É um dia inteiro, rabiscando, pensando, selecionando a piada fácil e descartando, né, porque uma piadinha assim, bobinha pode até ser favorável a quem você queria que fosse vítima. Essa charge aí foi comentada pela Cher. Sério? O que ela falou? Instagram. Ela perguntou o que está acontecendo no Brasil. Caralho. E essa daqui eu fui bloqueado pelo Weintraub. Foi quando ele fez uma... Eu não sei que piada que ele fez, muito estúpida. E até me xingaram. Uma homenagem você recebeu, então, depois dessa. Né? Essa é recente, também saiu na Folha. Essa eu trouxe por um motivo específico. Comenta essa daí acho que merece comentários. Essa daí, tem um filme chamado Centopeia Humana, acho que é um filme sérvio, e é um experimento, eu não lembro direito o que é. Não tentem em casa, né? Não tente fazer isso em casa. O Weintraub, eu adoro o Weintraub. Facilitou a sua vida, o governo Bolsonaro?
Então, no começo parecia engraçado, parecia divertido, mas foi ficando muito bizarro, sabe? Foi ficando meio assustador, grotesco. E aí, como eles próprios meio que se colocavam como uma piada, parece que não surtia efeito. Então, você tinha que procurar uma outra maneira de incomodar. Enfim, agenda prioridade aí do governo, né, o homeschooling. Tawane, enquanto vai aparecendo, eu queria fazer uma pergunta para você que tem a ver com esse processo que o Bennett falou. Você, na sua produção, que é muito crítica, e obviamente no Reload, como que é a sua relação com a leitura do noticiário? Essa daí eu adoro, essa, sensacional. Como que é a sua relação com o noticiário, assim? Então, depois que eu entrei no Reload, aí foi até um estralo que me deu, né, de pensar, tipo, o quanto que eu consumia isso, o quanto eu ia atrás de notícias, assim, sabe? Assistia jornal com meu pai à noite, mas até então, tipo, o quanto eu ia atrás quando eu precisava estudar para escrever alguma coisa, né? Então, tipo, eu vou escrever sobre tal assunto, então eu vou ver o que está sendo falado sobre isso, e aí eu ia atrás. Mas depois do Reload, aí eu comecei. O Reload é feito, né, com o apoio de 10 organizações jornalísticas. E aí eu comecei a frequentar esses sites para olhar. Então, tipo, todo dia, assim, todo dia não, mas em sua maioria, assim, não fico a semana sem ir lá e tipo olhar todos, ver o que estão falando, tudo mais. Então, hoje, depois do Reload, eu tenho mais contato. Mas antes eu também era uma das jovens, né, que o Reload deu esse start para começar de por que jovens não consomem notícias. Você consumia notícia quando você era mais jovem, assim, né? Hoje é quase uma questão profissional, né? Mas e antes? Então, antes não, assim, eu sempre, lá em casa, sempre teve uma coisa, tipo, à noite, todo mundo assistindo jornal. Desculpa te interromper. Quantos anos você tem? Desde quando você... Só para o pessoal ver a sua juventude, né? Enfim, em comparação a nós ainda fica pior. Desculpa, galera. Eu tenho 23, e aí eu comecei na cena da poesia com 17. Eu tenho 25. Eu vou fazer 25 também. É a idade mental? Então, eu tenho 5 anos. Já que você está de 5 anos, eu vou pedir para a produção colocar a produção de 5 anos do Medelirium. Tem um trechinho que a gente vai colocar para ouvir um pouquinho do podcast e depois comentar um pouquinho, vocês todos. O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. O pastor homofóbico do MEC, Milton Ribeiro, antes da meia-noite. É um pedido que eu disse isso, e o presidente, assim como governadores, deputados, você podia receber, foi isso que eu fiz. Eu recebi 2 pastores a pedido do presidente, a pedido do presidente, a pedido do presidente. Isso está bem claro. E agora o pastor homofóbico do MEC, Milton Ribeiro, depois da meia-noite. Na verdade, o que é uma mídia mais torta... O marxismo cultural. Marxismo cultural, fim das civilizações. O carnaval é uma festa triste, é uma festa aviltante. O poder... O que é uma mídia mais torta procura fazer uma conexão com o senhor presidente da República. Traduzindo, primeiro eles convencem o gado que está todo mundo mentindo, para prejudicar a verdadeira liderança ungida de Deus e salvador do povo. Depois o próprio seguidor passa a relativizar a mentira, já que seu líder mente para se defender das mentiras. Quando eu vi que o Aras pediu para investigar o Milton Ribeiro, aí é que eu desanimei, porque se o Aras pegar alguém, é capaz de pegar os 2 pastores. Se o Aras pegar alguém, é capaz de pegar os 2 pastores. Se o Aras pegar alguém, é capaz de pegar os 2 pastores. Sou aluno da 5ª série. É capaz de pegar os 2 pastores dizendo que eles estavam agindo sem o conhecimento do presidente e do ministro. Ah, mas tem o áudio do ministro falando. Tem, mas a coisa é tão surreal que mesmo com a voz dele gravada em áudio e dizendo primeiro as necessidades básicas e depois os pedidos do pastor Gilmar, essa é uma determinação do Bolsonaro, ele soltou uma nota oficial, o Milton Ribeiro, dizendo que nunca fez isso. Merda, porra! O que uma mídia mais torta procura fazer uma conexão com o senhor presidente da República. O presidente da República nunca me pediu nada, absolutamente nada. Foi um pedido especial que o presidente da República fez para mim. Caralho! E o Bolsonaro culpou quem pelas denúncias? Acertou, miserável. A imprensa? Que imprensa canalha! Bolsonaro diz que a imprensa quer criminalizar os evangélicos. Mano, corra, rapaz. Ao tratar como coisa anormal o lobby dos pastores.
pastores. A imprensa está dizendo evangélico é tudo ladrão? Não. A imprensa está dizendo que é feio o pastor fazer lobby? Não. O que a imprensa está dizendo é que 2 homens de Deus, pastores Gilmar e Arilton, comandavam um gabinete paralelo dentro do MEC. A imprensa está lá dizendo... Bem-vindos à Bad Trip Escrota, é isso aí. Cara, é uma loucura, né? Parece que você tá numa mesa de bar que você não conseguir falar, né? Como que você chegou nesse formato de tantos cortes, tanta informação acumulada, assim, né? Eu acho que tem uma facilidade, uma coisa que eu fico me perguntando muito é se eu conseguiria entrevistar pessoas ao vivo, porque eu não teria presença de espírito, que você não consegue ter na hora a presença de espírito que você tem ao editar. Você está calmo, tranquilo, aí você fala, pô, mas ele devia ter falado tal coisa, por que ele não falou tal coisa? Mas isso que ele falou aqui é o contrário do que ele... É o contrário do que ele falou antes, entendeu? Então, quando você começa a fazer essas justaposições, assim, você começa a explicitar o problema que tem naquela fala. E aí a gente, tem várias coisas que aparecem. Primeiro, a bobeira, né, o humor quinta série, que eu acho que para mim é muito atraente pessoalmente, por isso que a minha idade mental... A principal referência é o humor da quinta série? É uma das. Em termos de humor, sim, adoro piada ruim. Eu sou um quantitativista da piada. Assim, eu faço várias piadas ruins em sequência para compensar a falta de qualidade, entendeu? Eu acho que funciona. E a agressividade, por exemplo, os palavrões e tal. E é isso, é o jeito de você falar, pô, isso aqui está errado. E você a pessoa consegue sair. Eu entendi qual foi o problema. Eu saí daqui, eu entendi qual é a mensagem que eles estão querendo passar, por que isso está errado, e não sai com um peso no coração, porque houve uma reação ao erro, houve uma catarse, né? Então, talvez aquele negócio que eu estava falando, eu não sei se isso funciona para o jornalismo de hard news, assim, porque o jornalismo não pode falar, vai tomar no cu, porra. Não pode falar isso, né? Uma pena. O Ben, deixa eu te passar uma pergunta que ele falou que a referência é a quinta série. O Rafael Preto Pereira, que está aqui com a gente, né, na plateia, ele perguntou quais as referências de humor, de jornalismo para você, né, para vocês, depois, obviamente, vou estender para todos. Ele comenta até assim, o Pasquim, Caceta e Planeta. O que você se inspira? Onde que você bebe fora do bar, assim, né? Eu comecei com 11, 12 anos lendo Pasquim. Eu descobri o Pasquim, meu irmão comprava. Mas assim, o que me... Isso em que ano? Desculpa. 97. 84, acho, 85. Assim, 85 anos. 85, a minha voz está quase assim. E como eu já desenhava, eu só rabiscava, não sabia exatamente que tipo de desenho que eu queria fazer. Aí, quando eu descobri o que era cartoon, charge, tira em quadrinhos, aí eu já meio que decidi que era essa linha que eu ia seguir. E eu fui buscando as referências assim, com indicação deles, sabe? Eu fui descobrir quem era Enfio, quem era Ziraldo, Jaguar, Laerte, Angeli, Glauco. Então, tem toda uma escola de quadrinista, cartunista, que eles vão meio que te dando a referência. Milor Fernandes, acho que é o grande cartunista brasileiro, então ele é uma das minhas referências principais. E, principalmente, a Folha, né? A Folha é uma espécie de também universidade de chargista. Ali começaram muitos dos grandes cartunistas brasileiros, passaram pela Folha, né? E hoje tem o Adão, tem o Fernando Gonzalez, então meio que por aí, meio que por esse caminho, assim. Tawane, então, quais é são? Perdão, pode muito continuar. Diferente. Não sei se ele esperava esse tipo de resposta, mas acho que é por aí. Eu acho que era o que eles esperavam, não sei, pessoal. Eu queria perguntar para a Tawane exatamente a mesma coisa. Quais são as suas referências para o seu trabalho, principalmente artístico? E queria que você, na sequência de dizer as suas referências, também... Você é uma pessoa do slam, apresentasse alguma coisa para a gente, se você se sentir à vontade. Claro. Eu acho que quando eu comecei, assim, a gente estava até conversando antes, né, sobre a Mel Duarte, que é uma referência forte para mim, a Luz Ribeiro também. Quando eu comecei, elas estavam tomando os slams, assim, né, organizando também o Slam das Minas SP.
E são minhas principais referências, assim. E nessa de humor, assim, de trazer muito deboche também para as linhas, vem também dessa ideia de fazer o público dar risada e pensar ao mesmo tempo. Sabe, no momento que você ri, você fala, mas espera, calma aí. Ri de nervoso. Entendeu? E dá aquela risada de nervoso. Então, isso sempre chamou a minha atenção, assim. Então, tanto o deboche, porque ele chama atenção ali, quanto o humor, assim, né? E aí, fazer essa risada de nervoso é algo que chama a minha atenção também, assim. E falar uma poesia que agora... Se eu ficar em pé, a câmera para de pegar? Não. Deve. Certo? Acho que se você ficar em pé bem aqui no meio, acho que pega. Tá, então tá bom. Se não estiver pegando, alguém me dá um grito, hein? Sim. Bom, essa poesia que eu vou recitar, ela está no meu primeiro livro, que é esse daqui, o Afrofênix, que eu lancei em 2019. E tenho esse segundo lançado aqui também, que eu lancei esse ano, que é o A Pluralidade da Poeta. Que aí, esse aqui vai trazer diversos temas, esse daqui é mais sobre militância mesmo. E aí, esse primeiro está nesse primeiro livro, que é mais ou menos assim. A poesia de nós sempre foi tirada, ou melhor, mal era apresentada. E quando era, sempre daquela forma eurocentrada, não tinha como a gente se sentir representada. Era necessário, muitas vezes, até um dicionário para a gente entender, não mostrava o nosso lado quebrada de viver. E ainda bem que me mostraram o outro lado da poesia. A deles é até legal, mas vocês já pararam para escutar a nossa poesia marginal? De Luz Ribeiro, a Jéssica Campos, de GTR, a Gabriel Santos. Cê é louco. Aí o jogo muda e a casa grande surta. O opressor gela ao ver o oprimido se levantando. As nossas lutas viram combustível e nós sai recitando, atirando poesia. Falando da nossa realidade. Isso sim é sinônimo de felicidade, porque a nossa essência é pura resistência. Sei que ainda sou muito nova, mas já consigo compreender. Poesia não é só o escrito, e sim uma forma de viver. E posso afirmar que a melhor poesia que tenho é a simplicidade da minha avó no meu caminhar. Dona Cleide, que mesmo sem muito entender, acredita mais em mim do que eu jamais vou crer. Sempre me apoiando para que eu continue sempre sonhando, e isso sim vai me levantando. Através do apoio de família e amigos, nós vai driblando todos os perigos. Nas minhas poesias, busco sempre passar minha mensagem. Pode esperar que aqui é sem massagem. E tem que ser desse jeito. É tanta falta de respeito. É cada coisa que eu tenho que escutar. Vivem a nos humilhar. Meça seus privilégios, parça. Pra que vir me xingar? Mas se você quiser assim, a gente também sabe brincar. Vivem nos humilhando, querendo que a gente retruque, acariciando. Aí não dá para aguentar. Há anos nos silenciaram, mas agora isso vai mudar. Agradeço aos saraus e aos slams que me formaram e assim me prepararam para o mundo de uma melhor forma enfrentar. Sou cria da casa do Cursinho Popular Carolina de Jesus e do Islã das Minas e não tinha melhores lugares para começar. Agradeço por até hoje ajudarem no meu caminhar e eu serei uma eterna aprendiz e ficarei feliz em uma ideia trocar, mas respeito para ser respeitada, isso jamais vai mudar. E hoje, a cada palma batida, a cada sorriso dado, a cada lágrima escorrida, a cada pou gritado, se tu que não escolhi o caminho errado, desculpa se eu não sou aquela princesinha que geral acha legal, mas a culpa não foi minha, e sim dela, da poesia marginal, que me escolheu, acolheu e assim me surpreendeu e me tornou tudo o que eu queria. Através da poesia, lhes apresento o meu novo eu, a voz da periferia. Valeu! Valeu! Vocês querem continuar aqui mesmo, vocês dois? Perdi a voz. Não, galera, eu queria perguntar para para... uma filha de 6 anos que é muito fã dela. Até filmei aqui para mandar para ela. Cara, demais. É o espírito imortal do Capão. E eu queria perguntar para vocês... enfim, fiquei até meio desnorteado aqui. Mas vou dar sequência, que é o seguinte, eu acho que tem a ver muito com o seu trabalho, com o trabalho de vocês, um desafio do jornalista que é chegar num lugar comum, chegar no dia a dia, abrir o jornal e ver, ou, enfim, chegar aqui nessa sala e encontrar a peculiaridade, ou seja, algo digno de nota, né? Algo, ir lá, às vezes até numa concorrência de um evento, né? Você está lá com seus colegas, tentar achar o olhar mais original, o olhar do que é mais importante. E queria que vocês falassem para a gente como que vocês refletem sobre isso. Assim, para vocês é uma questão de um processo de achar esse algo digno de nota, essa vírgula a mais. É uma
são correlações que vocês fazem? São referências? É um negócio de intuição? Como é que é? Começar com o Bennett, para você se Tem que recuperando ser fôlego. o menos óbvio possível, né? Às vezes, eu passo 8 horas na prancheta desenhando e jogando fora um monte de ideia até chegar em alguma coisa que seja digno de nota, como você falou. Porque, eu não sei, a gente está num momento esquisito, todo mundo pode sentir na pele, e não dá para ficar fazendo qualquer coisa, não dá para ficar fazendo qualquer besteira. Eu acho que tem que ser cada vez mais crítico, mais incisivo, menos bobo, menos... pelo menos na charge, eu acho que você tem que ir atrás disso. Eu acho que no Medo e Delírio, eu posso falar nesse sentido, que a gente nunca é declaratório, né? A gente sempre, você está falando que é preciso ser mais incisivo, né? Então, eu acho que a gente coloca esse ponto, né? De sempre estar apontando o absurdo do que acontece. Porque, às vezes, o absurdo soa absurdo. Quem que eu estava conversando outro dia? Estava conversando com o Matheus Leitão outro dia. E ele falou, eu estava entrevistando o Bolsonaro, e aí ele reiterou a história da cobra lá. Né? Você reitera a história da cobra lá, que coitada da cobra, que a Miriam Leitão, mãe dele, tinha sido torturado, botado numa sala escura com uma cobra. E aí o Bolsonaro reiterou, isso antes do Bolsonaro ser presidente e tal. E ele falou assim, para mim, naquele momento, aquilo era o suficiente. Declarar aquilo, o absurdo, aquilo para mim já era absurdo o suficiente. E para muita gente não era. Não era. Né? Então, às vezes é preciso gritar, falar, isso é absurdo. Às vezes só falar o absurdo não é o suficiente para muita gente. Então, eu acho que precisa essa incisividade. É o absurdo. Pois repetir o absurdo. Escancarar, sublinhar, falar, isso é absurdo. Você não pode fazer isso por causa disso, daquilo. Por isso quando falam assim, tá muito fácil fazer piada, porque eles são já meio... Não tá, não. Porque se você fizer uma piadinha, você entra no jogo deles. Então, você tem que ser mais duro nessa e, às vezes, o óbvio fica dormente, né? A gente toma como princípio, é uma base que existe, é um chão no qual a gente caminha, que a gente não sabe o que tem ali embaixo. Às vezes, a gente tem que cavar e falar... É óbvio por conta disso, né? E aí tem quase que uma coisa autoeducativa, assim, né? Para você entender por que aquilo é óbvio, né? Por que isso é assim? Sim, senão passa batido, né? E aí... não pode deixar passar batido, presumindo que o outro vai entender aquilo como óbvio. Exato. Eu acho que quando eu vou pensar em produzir conteúdo, eu começo naquilo que é urgente para mim, né? A poesia ela vai falar de sentimento, isso não muda, né? A diferença da poesia clássica que fala que é o sentimento não muda dentro da poesia marginal. Então, eu busco pelaquela urgência. Então, o que me grita, assim, sabe? O que me grita para escrever? E aí eu começo numa ideia de, eu quero escrever sobre isso porque eu passei por isso. E aí eu vou escrever de uma forma geral, ou então não. Ou então eu escolho, eu quero falar sobre isso, né? E aí a diferença é que eu pesquiso mais nessa de eu quero falar sobre isso, que aí é mais estudo, do que aquilo que vem com urgência, você para, escreve tudo e, não, eu preciso falar dessa forma, porque foi como veio. Então, é uma situação. Mas também tem essa outra, né? Eu tenho uma poesia, que Eu Não Queria Ser Feminista, que fala... pleno 2022. Se quiser levantar e mostrar, fica à vontade. Em pleno 2022, ainda estamos falando, né, que mulheres precisam ser respeitadas. Então, eu falo sobre isso, e aí essa poesia eu demorei muito para fazer, porque ela traz alguns dados, né? Então, eu vou atrás, aí eu pesquiso esses dados. Como que eu vou... Quanto tempo esse demora? Para fazer? Então, aí depende, porque eu não costumo forçar um processo criativo. Então, se eu estou escrevendo e eu já não sei mais o que eu faço da minha vida, eu falo, beleza, fecha caderno, não escreve mais nada, deixa voltar. Então, eu vou juntando algumas ideias, então depende muito de cada texto. Se é um texto urgente, eu quero escrever agora, eu vou lá, sento e escrevo tudo de uma vez. Mas é mais raro isso acontecer. Geralmente, eu vou escrevendo e vou dando tempo para minha cabeça. Quando ela decidir que ela quer voltar para aquele texto,
eu vou lá e volto para aquele texto, sabe? Mas é mais aberto, assim, não tem um tempo exato, assim. Minhas poesias de tempo, assim, elas costumam ter em torno de 3 minutos por causa da competição do slam, né? Que as poesias podem ir até 3 minutos. Então, elas giram em torno disso, assim. Mas, para escrever, aí depende muito de cada poesia, de cada assunto que eu estou falando. Eles dois têm um trabalho muito que ganhou muita relevância, enfim, que tem toda uma mudança de dinâmica a partir do governo Bolsonaro. Dentro dos temas que você trata, que são problemas profundos, problemas sociais que são históricos, você sentiu uma diferença na sua produção depois desse governo? Isso te atingiu de alguma maneira? Achei que ia morrer, menino. Falei, pronto. Pronto. Porque, assim, os slams, os saraus, né, muitos acontecem em praças públicas. Né? Aí vai lá, fala mal do presidente na praça pública, para ver o tapão que vai tomar. Então, no começo, eu fiquei muito, assustada mesmo, assim, os meus pais, tadinhos, ficaram desesperados. Falaram lá, doida, e não falar em praça pública, tadinhos. E, no começo, eu tive esse baque, assim, de, putz, é isso, agora as coisas vão piorar muito, e pioraram. O incentivo à arte nunca foi forte. Depois desse governo, piorou muito ainda, né? Mas depois já foi meio para um afronte mesmo, sabe? Tipo, precisa ser dito e vamos lá, e é isso, tô viva. Né? Teve episódios de violência, de violência de fato, assim? Que você teve que fugir, que você se sentiu insegura acontece, além da sensação? assim, já aconteceu mais, assim, algumas vezes de a gente estar, em praça pública, assim, acontecendo um slam, e não que seja, assim, a poesia era contra o governo, nem era. A poesia, inclusive, estava falando sobre amor, assim. E aí o cara desceu, não, que isso aqui não pode acontecer, que é Bolsonaro e não sei o quê, e saiu gritando. Corajoso, porque a gente estava mais ou menos em 50 pessoas. Corajoso, se a gente decide, né, ir contra uma pessoa dessa, tadinha. Né? Mas isso acontece com uma frequência, assim, isso até pela internet, né, que internet é terra de ninguém, né? Então aí é muito fácil. Todo mundo valente. Né? Todo mundo é valente. Então os vídeos que saem de poesia, assim, os comentários eles são bem pesados, assim, né? Bem pesados. Então já dessa minha primeira poesia, né, que eu falei que fala sobre a luta das mulheres, teve muito comentário assim, e eu falando, não falei mal do governo nem nada, e de repente vários bolsominions no comentário, falando um monte, não sei o quê. Mas em que momento eu falei alguma coisa dele? Falei nada, estava quietinha na minha. Vocês já tiveram problemas de ataques por conta do trabalho de vocês? De ameaças, enfim, de alguma situação assim? Hoje? Nas últimas 3 horas? Tem, vários, sempre tem, né? Agora ficou mais violento nos últimos tempos. Mas eu não olho, eu procuro não olhar os comentários, eu deleto o xingamento, só deixo o elogio. Eu acho que a postura certa é essa. Né? Você ignora. Você sabe quando a pessoa está querendo conversar com você, você sabe quando ela está só querendo te xingar. Se ela está só querendo te xingar, ela não está querendo conversar, você não vai conversar com ela. Você é provocativo também no Twitter, né? Você também dá corda ali, né? Não, eu não dou corda, eu seguro muito a onda. Se a pessoa vem conversar comigo, eu converso de boa e tal. E muita gente vem falando, pô, isso aqui que vocês falaram, tem esse outro lado. Bacana, o pessoal vem no bate-papo de boa. Mas quem vem xingar, assim, não tem muito o que fazer. Não compensa. Essas pessoas que vêm xingar, é um meme da Gretchen, assim, foda-se. E você responde. Entendeu? Exatamente. Porque não, nem respondo, porque eu não quero habilitar esse tipo de discurso. Né? E, impressionantemente, a gente, no Medellín, a gente sofre pouco hate. Talvez seja exatamente por causa disso, porque a gente não dá corda. E a gente só sofreu quando foi uma coisa que estourou muito a bolha, sei lá, o funk da vacina, o samba enredo do Olavo de Carvalho que a gente fez e tal. E aí o pessoal se sente ofendido, e aí eu acho que é uma coisa organizada. Porque, de repente, chega um monte de gente falando a mesma coisa. Você fica estranho, né? E aí, mas foi acho que só nesses momentos aí. Cristiano, já só engatar uma outra pergunta para você, que a Camila Cafardo manda aqui, está acompanhando online, ela queria saber como que é a rotina de vocês lá no Medellín, qual é o tamanho da super equipe que vocês têm, e considerando a quantidade de conteúdo e vasto repertório de áudios, como que é esse time todo do Medellín? Uma equipe enorme de 2 pessoas, o Pedro que faz o roteiro,
e eu que gravo e faço a edição, né? A gente tem a coisa tem que correr muito rápido para que funcione. A gente faz 3 episódios de 30, 40 minutos por semana com uma equipe de 2 pessoas. Então a coisa ele tem que fazer o roteiro. Ele não tem nenhuma exigência, frescura formal em relação ao formato de um roteiro. Escreve tudo errado, erra um monte de coisa, assim, porque tem exatamente ele vai entender. Então passa, próximo. E aí ele manda para mim. Não tem esses retornos, do tipo, não é uma coisa que agora vamos para o estúdio gravar. Aí fica lá, assim, boa noite, não sei o quê. Errou esse ponto, volta lá para o narrador. Se tiver isso, acabou, não dá. Então tem que ser coisa, assim, no máximo eu ligo para ele e falo, tem esse ponto aqui, é isso mesmo que você quer dizer? Às vezes é uma coisa que eu acabo corrigindo ele. Tem várias coisas que eu incluo, que ele não colocou no roteiro, porque eu tenho a liberdade de fazer isso, e ele não escuta antes de ir ao ar, ele escuta depois da maioria dos ouvintes, que às vezes ele escuta no meio do dia seguinte só. Então tem que ser muito azeitado. Assim. O fato de eu também gravar e editar ao mesmo tempo, é assim, errou, grava de novo, e quando você vai na gravação, você já vai editando. Então tudo acontece ao mesmo tempo e facilita muito na hora de editar mesmo, finalizar e botar no ar, né? Porque senão não Como acontece. você reuniu aquele monte de áudio que vocês ficam colocando? Tem até um aplicativo aqui. Isso é estudo. A gente tem 480 episódios já, quase, eu acho. Então, todo dia, no dia seguinte a que tem o episódio, eu passo no episódio coletando pérolas. Então, às vezes, sei lá, eu quero uma reação assim, assim, assado. Eu quero que um meme que fale assim, assim, assado. E aí eu vou lá, procuro uma palavra-chave qualquer, e às vezes aparece 2, 3, 4 opções. E às vezes eu, sei lá, eu sou meio barroquista, assim, eu quero botar tudo, né? E aí eu coloco 4 pessoas falando a mesma coisa uma em cima da outra, e aí vai dando cada vez mais velocidade, né? Eu acho que o podcast vai ficando cada vez mais rápido. E eu acho que isso tem gente que acha caótico, eu concordo, e é caótico mesmo, mas eu acho que é o estilão, assim, enfim, tem quem goste, né? Ô, Benedito, passar para você também uma outra pergunta que veio da plateia, que acho que é um pouco do que vocês já comentaram, mas talvez valha a pena aprofundar, porque é uma pergunta que vai muito num ponto que é uma pessoa que não assinou aqui a pergunta, que é qual o limite para o humor não servir como uma alavanca para o opressor? Essa pergunta eu tenho respondido muito ultimamente, qual o limite do humor. Eu acho que, o humor não tem limite. O que tem limite é a paciência das pessoas. Eu acho que o humor ele tem um prazo de validade. Então, muito tipo de humor que era feito nos anos 90, 80, hoje não faz mais o menor sentido. Não é mais sequer visto como humor. Eu acho que chegou uma nova geração de pessoas que fala assim, isso não é engraçado, por que vocês estão rindo disso? Tem o caso dos Simpsons, que acho que um jornalista escreveu sobre a dublagem do Apu, que é o personagem indiano, dono de uma loja de conveniências. E ele não entendia por que as pessoas achavam engraçado o sotaque indiano, por que estavam rindo daquilo. Então, ele é de uma geração de pessoas que já chegou convivendo com indianos e não tem a menor sentido fazer piada daquilo. E eu acho que é mais ou menos por aí. Eu acho que você fazer piada sobre fraquejada ou sobre insinuação que o cara é gay porque é São Paulino, esse é o tipo de humor que já está ficando para trás, sabe? É o humor que muita gente já não entende como humor, mas uma simples ofensa. Ainda mais depende de quem vem isso daí. Então, acho que assim como a sociedade vai mudando, o humor também vai deixando para trás alguns preconceitos ou algumas escadas para ser engraçado, e aquilo vai ficando meio que no limbo. Então, a gente está num momento em que tem várias vozes que se levantaram, um olhar diferente para a sociedade, e que não vê mais graça em determinado tipo de piada. O humor, você pode fazer piada com o que você quiser, sobre uma criança com hidroencefalia. O cara faz uma piada sobre isso num palco, só que ninguém acha graça, sabe? Não serve como humor. Isso ficou para ele só. Então, à medida que a sociedade vai evoluindo, isso daí vai sendo carregado junto. E eu espero que continue evoluindo. Porque tem um tipo de piada que realmente não cola. Queria saber um pouco de vocês três, a gente falando de educação, mas qual que é a experiência de vocês
na escola onde vocês estudaram. O que vocês fazem hoje? Você estudava na escola? Eu queria que você me contasse um pouco, começando com a Tawane, mas a pergunta é a mesma para os três. Como era a sua escola? Como ela chamava? Onde ela era? E o que você vê no que você é hoje e que você trouxe da escola? Então, eu estudei da primeira série ao terceiro ano do médio no Afis Gebara, uma escola lá do Capão Redondo. Era do lado da minha casa, assim, a escola. E, assim, né, falando de arte, assim, de forma geral, a escola sempre pecou muito em trazer isso, né? E que tipo de arte, que tipo de arte coloca nos livros e como aproxima a gente disso ou não. Então, eu sou uma das poetas formadoras do Slam Interescolar. A gente faz batalhas de poesias dentro das escolas, né? Então, isso era uma coisa que passou muito longe quando eu estudava. E é recente, né? Tipo, tem menos de 10 anos. Então, passou muito longe, isso não tinha na minha escola, mas que agora está começando a ter ali, né? Em algumas escolas, assim, que é o que a gente está indo. Então, a gente faz uma oficina de poesia, depois a escola organiza uma batalha de poesia ali, aí sai um representante que vai para um torneio. Então, primeiro que é uma coisa que chama a atenção dos alunos, né? Prende eles para tanto entender sobre escrita, leitura, né? Já está criando seres críticos, porque os principais vídeos das batalhas de poesia são sobre críticas. Então, é um conjunto ali que o Slam Interescolar, por exemplo, traz, e que esse ano, por exemplo, o Slam ele já entrou, né, na grade curricular das escolas. Então, já tem lá falar sobre o Slam nas aulas. Então, isso é muito legal, porque ele vem trazendo a poesia, mas traz essas críticas junto, né? Que você conhecer esses assuntos e ver que são assuntos importantes através da poesia, ele tem um encanto a mais, né? Ele chama a atenção ainda mais, assim, de tipo, isso daqui, pessoal, tipo, isso aqui é parecido com rap, pô. Isso aqui dá para chegar, dá para a gente fazer, tal. Então, isso me chama muita atenção, assim, desse conjunto de arte e educação, né? Sempre foi o que mais me chamou a atenção, assim. Você está levando na escola, de certa maneira, algo que você não teve na sua escola? Sim, exatamente. E foi o que eu falei, né? Tipo, é recente, eu me formei em 2016, né? Então, tipo, é recente, eu não tive. E aí, o Slam Interescolar estava crescendo nessa época ainda. Então, agora, tipo, com essa ideia de levar, né, a poesia para as escolas, assim, tipo, eu estou há 4 anos sendo poeta formadora. E é muito louco, porque foi 1 ano presencial, aí foi 2 anos online. Aí foi aquele baque de o professor olhar para mim e falar assim, na minha sala eu tenho 3 alunos. Vou ver quando que os 3 conseguem participar da oficina. Tipo, 3 alunos, uma sala de 40. E essa era a frequência que ela tinha. Sabe? Então, aí tomamos um baque, 2 anos, e aí esse ano a gente está voltando ao presencial, assim, né? Então, tudo que sai do normal sempre chamou atenção. Depois de uma pandemia ainda, mais ainda. Tiano, você era o engraçadinho da escola? Você se via nos seus colegas? Como que é? Vocês falavam do que você fala hoje? Como que foi? Onde você estudou? Como é que foi? Eu estudei numa escola muito conteudista, assim. Então, essa parte de trabalhar com áudio, de trabalhar com música, de humor, isso estava zero na grade, né? Não fazia parte. Isso era uma coisa dos alunos extracurricularmente. Então, infelizmente, isso não foi desenvolvido dentro da institucionalidade da escola. Mas talvez até por isso tenha porque você vira uma espécie de marginal dentro da escola, né, de pseudo-revolucionário, e isso acaba se estimulando a cabeça doida de um adolescente, né? Você ser diferente é atraente, né? Mas não, assim, dentro da escola não era nem um pouco incentivado isso. Inclusive, quando começaram a perceber assim que eu gostava de música, que eu estava aprendendo a tocar violão, outros instrumentos, e tinha uma banda e tal, eles falaram assim, eu acho que esse colégio não é muito para você, né? Me convidaram a sair. Onde que era a sua escola? Eu estudei no Colégio Santo Inácio, lá no Rio de Janeiro, e aí eu comecei que eu acho que hoje em dia ele não é tão mais assim, não. Isso já faz... Eu nasci em 79, então dá para ter uma ideia de quando que foi. E aí eu fui para uma escola que era mais leve, aí me permitia ter o tempo extra
para desenvolver essas outras coisas. Então acabou dando certo. Assim, para mim, uma escola pior, na verdade, foi melhor, né? E fora que tinha uma questão de autoestima também, porque quando é uma escola muito pesada, a tua autoestima vai, e você não se dá bem com ela, né? A tua autoestima vai para o buraco, porque você fala, pô, eu sou uma porcaria, né? Não sirvo para nada. Tá todo mundo aí tirando nota boa e eu que não consigo. Não, porque o teu tipo a tua onda é outra, o teu tipo de inteligência é outra. Então a escola, infelizmente, falhou comigo na escola. Sem rancor. O Bennett estava me contando no bastidor que ele mora num quadrilátero interessante, assim, né? Que é o Moro, o Deltan, vizinhos ali, né? O bar do Pedrinho, do Acorda Pedrinho também, do lado, né? A sua escola era por ali também? Não. Eu sou lá de Ponta Grossa, terra da Glaze Hoff. Não. Esqueci o nome dela. Como é que é o nome daquela deputada? Loira. Joyce, isso. Joyce Hasselman. Então, eu fui um desastre na escola, um desastre completo. Eu reprovei 2 vezes, fui expulso uma, desisti outra. Mas é porque eu queria desenhar, eu só desenhava. Então, eu queria fazer charge. Não sabia direito o que era, mas estava lá desenhando. E aí eu lia Chiclete com Banana, tinha putaria, eu desenhava putaria. E desenho era visto como coisa de marginal também, não sei porquê. E por muito tempo, assim, eu fui meio que um inimigo, assim, da escola. Até o dia que eu fui contratado por um jornal para fazer charge, só que eu fui demitido em 1 mês. Porque eu fiz uma paródia da crucificação e não foi muito bem visto. Aí eu pensei, não, eu tenho que estudar, então, porque eu vou fazer jornalismo e vou voltar para a imprensa por outro caminho. Aí eu comecei a criar vergonha na cara, como dizem. Mas, assim, a minha escola também, quando eu era pequeno, era assim, não que a escola fosse ruim, eu era ruim, sabe? Mas será que a escola te fazia você pensar que você era ruim? Não, eu tinha professores que diziam que desenho era coisa de vagabundo, que não podia desenhar, que isso me vinham desenhando, me levavam para fora da sala, esse tipo de coisa. Hoje em dia, eu acho que isso não aconteceria mais. Hoje em dia é incentivado o desenho. Mas aqui também é o tipo de desenho que eu fazia. Mas voltando a falar sobre onde eu moro, agora eu moro em Curitiba, eu moro eu moro ali, tipo, aqui fica onde o Moro trabalhava, aqui é o prédio do Deltan Dallagnol, aqui é o bar do Acorda Pedrinho e aqui é a antiga casa do Dalton Trevisan, que ele se mudou porque foi assaltado. Então eu estou muito perto ali de onde surgiu toda essa merda. Mas eu gosto de Dalton e Acorda Pedrinho, só não gosto dos outros. Você ainda frequenta o bar lá do Acorda Pedrinho? Eu frequentava antes dele ficar hype, né? Tinha um monte de bêbado. É aquele bar que Era bom antes do primeiro disco, o bar. Isso, exatamente. Bar com cinto de segurança para bêbado. Ô, Cristiano, tem uma pergunta que 2 pessoas mandaram aqui, elas parecem, que é a Renata Cafardo e o Felipe Mortara, que é um pouco assim, o que vai ser do ano que vem, quando essa bad trip acabar, assim, né? O que vocês pretendem fazer? Inclusive, a Renata comenta aqui que o filho dela, o Antônio, de 5 anos, adora Medo e Delírio. Aí, ó, viu? Do 5º ano, perdão. Ah, não, ele já está com 10, Aí tudo bem. Não queria revelar a nossa idade, mas que, enfim, ele sempre adora, inclusive dos palavrões, é isso? Ou por causa dos palavrões? Isso. Palavrões, você dá pause. Enfim, normalmente eu falo, criançada, o palavrão é que nem o uísque, é só coisa pro papai e pra mamãe. Enfim, o que vai ser? Ou a gente está eternamente uma bad trip, acabar o governo, continuamos? Como que você vê segunda temporada? Eu acho que continua, porque a frase que a gente sempre fala é que em Brasília sempre haverá medo e delírio, né? Medo e delírio sempre haverá em Brasília. Então, que a gente acaba funcionando como um micro-observatório da extrema-direita brasileira, né? Ou do bolsonarismo, talvez, apesar da gente não tratar só disso. Mas vai continuar existindo, e não só isso, como as críticas que a gente faz ao governo vão continuar existindo, mesmo na mudança de um governo, a gente vai ter que encher o saco de quem estiver lá, que acho que faz parte da célula de jornalismo que tem na gente. A gente vai encher o saco de quem tem que encher o saco. E é isso, ficar gritando por aí, continuar gritando.
Podia responder com a voz do Frota, né? A gente vai continuar fazendo tudo que tem que ser feito para que a gente possa melhorar o Brasil finalmente. Vamos ver se ano que vem tudo melhora aí. Valeu, galera. Assistam meus filmes. Não na escola, tá, pessoal? Sem as crianças. Sem as crianças. Trazer a pergunta para a Tawane. Tawane, uma pessoa também anônimo, um anônimo, é estranho, né? Uma pergunta anônima. Pergunta sobre o Islã, especialmente. O Islã sofreu muitas modificações na sua forma de execução, enfim, no seu tipo de expressão e temática aí durante a pandemia. O que você sentiu que durante a pandemia aconteceu diferente? Então, foi uma loucura, né? Porque a gente, artista, ele trabalha dessa troca, né? Da troca de energia. Então, é o recitar e depois que seja os aplausos do público, essa energia que durante o Islã tem muito. Então, se vocês assistem alguns vídeos pela internet, vocês vão ver que o público, durante as poesias, está reagindo muito, está gritando, está aplaudindo. Então, isso é uma falta danada quando você vai simplesmente se apresentar na frente de uma câmera, só você ali, né, na sua casa. Então, isso já foi a primeira coisa que doeu muito e que desestimulava muito, né? Em questão de regras, não mudou nada, seguiu assim a mesma coisa. A maioria dos slams fazia lives, né, ao vivo, e aí ia sorteando o poeta, ia convidando o poeta para entrar na live, e assim, ia indo. Aí teve alguns que mudaram estrutura, tipo assim, vai ser um trecho da poesia só, 15 segundos para colocar no Instagram, e aí faz uma votação pelos stories mesmo, assim. Mas a maioria tentou ali seguir com a live, ainda que é o que chegava mais perto, assim, né, de conseguir chamar o poeta ia, recitava, depois saía da live, aí saía as notas dos jurados, geralmente vinha pelos comentários da live. Então, acho que essa foi a forma que a gente achou, assim, de ficar mais parecido. E no começo teve muito, brotava Islã também, fazendo online, aí foi perdendo a força, aí você via o Islã falando, mano, não dá, a gente volta no presencial, quando o fim do mundo acabar, assim, a gente conseguir voltar. Mas tentamos ao máximo ainda, ir colocando energia para fazer acontecer o online. E eu achei que a gente ia fazer menos ainda, fizemos uma bagunça ainda legal, assim, pelas redes sociais, né? A gente ia organizando vários projetos, assim, fora os slams. Acho que os vídeos de poesias estouraram ainda mais nessa época, porque ia gravando, ia postando. E aí foi até a gente voltar, né, da pandemia, agora que já estamos melhores, e conseguir voltar para a rua, assim. Mas a questão de regra e estrutura mudou por ser uma coisa online, assim, que ninguém estava se vendo diretamente, mas caso contrário, assim, não. A Rosane Luiz Cesari mandou uma pergunta aqui. Como entrar em contato com você para desenvolver esse trabalho na escola? Enfim, horário mancha. Boa. Então, pelas redes sociais, dá para... Tawane Teodoro, vocês me acham em qualquer rede social. Meu Instagram, ele tá como pretatá. Preta, mais um tá. Mas Tawane Teodoro, vocês também acham por lá. E aí dá para a gente ir conversando, que eu fora o Islã Interescolar, né, que é esse projeto, eu também vou nas escolas para dar oficinas, palestras e afins. Então, só me achar pelas redes sociais que a gente dá um jeito disso acontecer. Gente, estamos chegando quase ao final. Gente, então, estamos quase chegando ao final. E eu queria perguntar uma coisa para os três, começar com a Tawane daqui para de lá, que eu acho que você, do ponto de vista artístico, tem muita uma coisa de querer comunicar alguma coisa, de ser provocada. E, assim, o que te move? O que você quer falar? Qual que é o seu objetivo que você quer? O que você quer falar? Onde você vê o Islã? Onde você se vê no Islã? Que mensagem que você quer passar e que oportunidades você quer ter para realmente falar o que você quer? Acho que são duas coisas, né? Quando a gente falou sobre vários assuntos assim de não ser incentivado, né? No começo, quando você pensa em ser um artista de qualquer área assim, é sempre uma coisa de não, é coisa de vagabundo, não, isso não é um trabalho, né? Então eu acho que a primeira coisa é mostrar que isso sim é um trabalho,
né? E sim deve ser levado a sério. E de incentivar essas pessoas de, olha, você não está louco, sabe? Isso quando a gente pensa em fazer crítica a algo também, que às vezes a gente passa, mano, será que eu estou militando muito? Será que eu estou brisando demais? Então, trazer isso de, não, esse é o certo, essa crítica, né? De entender que a gente está no caminho certo, de criticar mesmo. E essa outra coisa de falar que a nossa voz, enquanto periferia, ela é importante de ser falada. A gente é histórico por si só, por a gente estar falando a nossa história. A gente está contando ali, né? Então, a gente está contando a nossa história, é muito... Acho que não tem outra palavra, é histórico mesmo, sabe? É muito histórico. Então, de mostrar que as nossas pautas, né, os nossos assuntos também são muito importantes e as pessoas precisam escutar isso. Então, acho que quando eu trago essa poesia, né, fazendo essas críticas, é nesse caminho. Cristiano, por que a gente tem que escutar você, cara? Assim. Não tem. Muita gente, inclusive, para de escutar a gente porque passa raiva demais, assim, porque é muito doloroso, apesar da gente tentar todo aquele negócio do humor. Eu acho que o Pedro, que é o roteirista, ele traça uns paralelos, aquele maluco que fica fumando e parece naquele borde de cortiça com fios vermelhos para lá e para cá, apesar dele não ser tão maluco assim, não, ele é uma pessoa bem normal, aliás. E ele estabelece vínculos, links interessantes e a gente consegue contar, às vezes pega um ponto que atravessa o noticiário todo, então tem um detalhe que saiu na Folha, um detalhe que saiu no Estadão, um detalhe que saiu no Globo, um detalhe que saiu aqui de um blog, alguém que botou alguma coisa interessante no Twitter, ele vai linkando isso tudo e a gente tenta palatabilizar toda essa loucura, né? Então, respondendo, não sei se é por isso, eu acho que é um bom motivo. Tá ok, vamos ver. Ô, Benete, por favor, assim, até como frase final aí. No curto prazo, o meu objetivo é não ter que fazer charge sobre general. Sobre AI-5, sobre ameaça à democracia, sobre comunistas. Comunista! Não precisar fazer mais charge sobre isso, sobre fome, e no longo prazo não fazer mais charge sobre fascismo, racismo, homofobia. Mas aí é mais utópico, né? É bom ter um pouco de utopia, né? Gente, eu agradeço muito, em nome da Geduca, em nome de todo mundo, a Tawane, o Cristiano, ao Benete, acho que foi super legal essa conversa, eu me diverti muito, espero que vocês também tenham gostado. E é isso, gente, agora é hora de vocês aplaudirem. Obrigado. A gente vai na sequência e eu já chamo agora no palco